Reajuste versus repactuação. Qual a diferença desses instrumentos tão utilizados nos contratos públicos? A Constituição Federal de 1988 prevê a necessidade de que sejam mantidas as condições efetivas da proposta daquela empresa que participa de uma licitação pública. Isso tudo visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que seria a manutenção da relação entre os encargos impostos ao contratado e a remuneração a ser recebida. Ou seja, é a manutenção daquela relação que foi inicialmente estabelecida quando o contrato foi firmado e a empresa apresentou o valor para o qual ela se compromete a prestar o serviço ou entregar um produto. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato visa repelir qualquer variação dessa relação inicialmente estabelecida ao longo do contrato, como, por exemplo, no caso da inflação, alterar o valor dos produtos que a empresa precisa fornecer à administração. Para isso, podemos nos valer de várias ferramentas, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por exemplo, a revisão, que é utilizada no caso de eventos imprevisíveis em alterarem o valor dos itens contratuais. Isso será objeto de um vídeo próprio. O foco deste vídeo é falar sobre o reajuste em sentido lato, ou seja, em sentido amplo, que é aquele que vem previsto no contrato. Ele se divide em reajuste stricto sensu e em repactuação. O artigo 92 da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações, estabelece as cláusulas necessárias, ou seja, as cláusulas obrigatórias a todos os contratos públicos. Dentre elas, está a necessidade de previsão do reajustamento de preços, que, como visto, pode ser o reajustamento em sentido estrito ou a repactuação. O artigo 6º da mesma lei faz a diferenciação conceitual dos dois instrumentos. Vamos desmembrar suas características. O reajuste é utilizado nos contratos em geral, quando não há dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra. É o caso das maiorias das compras, como quando a administração compra papel, impressora, além de obras e serviços, inclusive serviços de engenharia. Esse reajuste ele é vinculado a índice de variações de preços específicos ou setoriais, como, por exemplo, o IPCA, o IGPM. Após o prazo geralmente de 12 meses, a administração aplica esse reajuste, esse índice pré-estabelecido no contrato, para que o valor do produto, por exemplo, que será fornecido, seja atualizado. E pode ser um índice ou pode ser uma cesta com vários índices, a depender do objeto contratual. Diferentemente, a repactuação é utilizada nos casos em que a contratação envolve dedicação exclusiva de mão de obra ou a predominância de mão de obra. Veja o caso dos serviços de limpeza e vigilância dos prédios públicos, em que, além do eventual fornecimento de material, existe ali uma pessoa trabalhando para a administração, que seria a dedicação exclusiva de mão de obra, que fica à disposição da administração. A repactuação ela é vinculada à demonstração analítica da variação dos custos, ou seja, à avaliação das circunstâncias concretas relativas a cada contratação. Então, vai variar. No caso de limpeza, por exemplo, além de eventual custo com material que pode ser reajustado mediante índice, teremos alteração dos valores da mão de obra conforme a CCT daquele ano, que seria a Convenção Coletiva de Trabalho. E varia conforme o caso. A CCT de serviços de limpeza pode ser diferente da CCT de outros serviços dedicados à administração. Veja um exemplo de cláusula de reajuste. É o caso de quando a administração loca veículos para seus servidores utilizarem no dia a dia. Esse exemplo aí mostra no item 6.2 que após o interregno de 1 ano e independente do pedido do contratado, que os preços iniciais eram reajustados e mediante qual índice? Mediante o IGPM. Veja-se que o índice já foi previsto no contrato. Um outro exemplo também de cláusula de reajuste é de manutenção predial.
Veja nessa tabelinha que a administração determinou na fase de licitação como ela pagaria cada item, seja uma massa corrida, uma pintura, e não necessariamente pela mão de obra que está ali. A gente vai pagar por item executado. E o valor desses itens podem ser reajustados. Veja no item 7.2 da cláusula desse contrato que o índice que a administração optou para verificar o aumento dos itens foi o IPC-FIP. Diferentemente, no caso da repactuação, nós temos uma cláusula complexa. Geralmente, ela vai estabelecer a análise efetiva dos itens. A empresa apresentará a planilha e a documentação relativa, por exemplo, a CCT. No caso da mão de obra, mostrando qual foi a CCT para aquele ano, qual o valor estabelecido para o funcionário da limpeza, para o faxineiro, para o funcionário da copa, para o vigilante e, paralelamente, indicará, mediante índice, por exemplo, nesse caso aí foi o IPCA, qual o índice que vai influenciar nos custos dos materiais, no reajuste desses materiais. Veja-se que a repactuação, ela detalha os custos e deve ser comprovado cada um deles pela contratada. Veja, por exemplo, quando o contrato foi firmado, ao longo do tempo ele sofreu uma variação e aí, passado 12 meses daquele orçamento que a administração utilizou-se para instruir a licitação, verificou-se que houve um índice em que os materiais necessitam de serem reajustados no valor de 5%. Quando a administração paga e coloca esse 5%, paga à empresa, essa diferença, esse 5% que a inflação aumentou no produto, a gente está realizando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como visto, ele pode ser realizado tanto por meio de reajuste quanto de repactuação. Dê o like, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site.